tarde, boa noite. Nós estamos hoje com o irmão Vitor. Seja bem-vindo, irmão. Obrigado. Tudo bom? E hoje, antes da nossa partilha, como é uma proposta nossa, a gente vai partilhar um pouco com ele da vida dele, do que é, ser um monge, do que é ser beneditino, e aproveitando, dentro desse mês que nós estamos entrando, o mês missionário, conversar com ele também um pouquinho sobre essa missão que Deus tem para a vida dele, Eu queria começar perguntando, irmão, por que a vida monástica, ou por que essa decisão de ser monge? Primeiramente, quero agradecer pela oportunidade de estar aqui nesse programa, de poder partilhar a minha experiência com todos. A minha decisão partiu, na verdade, quando eu vim morar em São Paulo, E nesse período que eu estava morando em São Paulo, eu comecei a estudar filosofia, fazer faculdade de filosofia no mosteiro de São Bento, e ao mesmo tempo eu comecei a trabalhar na biblioteca do mesmo mosteiro. E dentro do meu coração sempre tive o desejo, de ter uma entrega mais profunda a Deus, E nesse processo, eu tendo contato dentro do mosteiro, tanto com os professores que eram monges, como também com os monges da casa, isso começou a despertar em meu coração um desejo de viver como eles estavam vivendo, Aquele modo de vida deles me chamavam a atenção, Eu, como algumas pessoas já sabem, já fui membro de uma comunidade de vida e aliança, Mas, como eu tinha falado anteriormente, o meu coração tinha um desejo de ir para águas mais profundas, Meu coração tinha o desejo de avançar mais. Infelizmente, e isso também faz parte do processo, eu não sabia onde seria isso, Mas, como tudo ocorre no tempo certo, na hora certa, e o próprio Deus ele vai nos encaminhando, Ele vai dando sinais, vai mostrando. Deus foi colocando pessoas maravilhosas na minha vida. E a partir disso, como eu falei para vocês, dentro do mosteiro de São Bento, tanto como aluno, também como trabalhando na biblioteca do mosteiro, isso foi despertando em mim esse desejo. Então, você vem já de uma vivência religiosa, religioso leigo, vamos dizer assim, Exato. Você vem já de uma comunidade de aliança, conheço inclusive a comunidade, Boanerges, e você então veio, e a comunidade Unidos em Cristo, e você vem então já fazendo um caminho, há um bom tempo já, de discernimento até chegar ao discernimento concreto de monge, que poderia ser padre, poderia ser sim. Qualquer outra ordem religiosa também. E aproveitando, por que o beneditino? Porque a gente sabe, o senhor acabou de dizer que viveu lá, trabalhou lá, mas trabalhou lá por um tempo, mas poderia ser qualquer outra ordem. Por que o beneditino? É interessante porque, na verdade, eu sempre me encantei com a vida de São Bento, Uhum. Sempre me encantei com a vida contemplativa também, com a vida do nosso pai São Bento. E eu, na verdade, fui cativado. Uma das coisas, por exemplo, que me cativa, é tanto a história de São Bento, que foi narrada por São Gregório Magno, como também a própria regra de São Bento, Para mim, é causa de alegria quando eu abro a regra de São Bento e leio lá o nosso pai dando a direção, que para mim é um grande tratado, Uhum. de vida espiritual. Então, além da organização do mosteiro, que a regra propõe, mas também para nós é um grande tratado de vida espiritual. Então, assim, a vida de São Bento foi me cativando, a regra de São Bento foi me cativando, A própria estrutura dos mosteiros, Eu conheci outros mosteiros, não só esse mosteiro, mas quando eu comecei, como eu me decidi ir para a vida religiosa, eu conheci outros mosteiros também. Isso é muito bonito também, Porque aí eu fui conhecer outras realidades, outros mosteiros, e
como eu falei também, a vocação, ela tem que ser amadurecida, eu acredito nisso, né? E ela nasce na comunidade. Então eu tive a graça de poder discernir a minha vocação na comunidade como um leigo, né? De caminhar como um leigo, pensar bastante sobre a minha escolha. E como eu falei para você também, dentro do próprio mosteiro, né? A liturgia em que o mosteiro preza tanto, o zelo pela liturgia, perdão, o zelo pelas Sagradas Escrituras, pela vida dos padres da igreja, isso foi me chamando a atenção. E foi por conta disso que eu fui tomando essa decisão e essa escolha. Legal. E a gente tem muito uma visão de que o monge é aquela... é um religioso mais recluso, né? Aquela questão toda do silêncio, né? Da reclusão mesmo, que é a visão que nós temos de um monge. E a gente sabe que o mosteiro de São Bento fica no centro de São Paulo, né? Do meu pequeno modo de ver, muito difícil de você viver essa questão. Como que é isso? O monge ele tem necessariamente que viver esse silêncio? Ou a ordem beneditina é diferente? Ou lá é diferente por onde está o mosteiro? Como que funciona isso? Bom, nós, como monges, né? Nós temos, sim, uma regra a observar, né? O silêncio a observar, enfim. Mas é lógico que o silêncio não é simplesmente pelo silêncio, né? Mas o silêncio nosso significa que nós estamos no sentido de alguma coisa, no sentido de escuta, né? Um silêncio interno. Um silêncio interno também, um silêncio exterior também, que justamente no sentido de escutar as Sagradas Escrituras, escutar a Palavra de Deus. Na verdade, nós estamos num tempo onde as pessoas não sabem ouvir, né? E é interessante isso, que, por exemplo, como você falou, o nosso mosteiro está no centro de São Paulo. E eu mesmo passei por essa experiência quando trabalhava lá no Mosteiro de São Bento, né? Então, nas minhas horas vagas, entre a faculdade e o trabalho, eu tinha a oportunidade de entrar no mosteiro, tanto na minha hora de almoço ou após o trabalho, de poder ali rezar, né? De poder ali participar da missa ou participar da liturgia do ofício divino. Interessante, porque, por exemplo, uma cidade com tanto barulho, né? E hoje nós escutamos a frase, né? Por exemplo, que enfim, que uma hora hoje tem valor, né? As pessoas acabam correndo demais, né? nessa grande cidade que nós estamos. Então, eu tinha a oportunidade de poder sentar ali e ter a paz beneditina, escutar, né? E da mesma forma, muitas pessoas de São Paulo, eu acredito, que vão para o nosso mosteiro nesses mesmos horários e lá elas conseguem, elas muitas vezes contam para nós, né? Elas conseguem escutar, elas conseguem silenciar dentro do nosso mosteiro. O próprio ambiente propicia isso, né? Elas conseguem ter uma experiência divina, elas conseguem ter uma experiência de Deus no meio dessa cidade, né? E quando as pessoas que às vezes nesse momento de trabalho, de escola, passam ali no nosso mosteiro, né? Para participar da missa, da liturgia. E o nosso trabalho também, por exemplo, como nós estamos inseridos nesse mundo, né? Nós também temos uma faculdade, né? Nós temos uma faculdade, nós temos um colégio no nosso mosteiro e também temos cursos livres e também estamos nos meios de comunicação, né? Então nós usamos todas as ferramentas necessárias nesse tempo para anunciar, né, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. A vida monástica acompanhou a evolução da tecnologia. Sim, não tem nem como, né? Sim. Acaba usando também dos meios de comunicação para evangelizar também. Eu gosto de pensar que nós conseguimos, né, manter e guardar a tradição, né, uma tradição que nós recebemos, a tradição da igreja, mas ao mesmo tempo sabemos dialogar com a modernidade. Legal. E eu tenho o prazer de conhecer o irmão Vitor já antes do mosteiro, e eu sei que Vitor não é o nome de batismo, né? Por que o monge tem essa questão da troca de nome, enquanto outros religiosos não têm? Por exemplo, o padre, ele usa o nome de batismo, e o monge não tem esse costume. O porquê isso? Isso é um costume? Tem algo por trás disso, algo místico, algo religioso por trás disso? O que é exatamente? Tudo isso está inserido na própria tradição, né? Mas podemos lembrar aqui, quando Nosso Senhor chama os apóstolos, né? Cada apóstolo, por exemplo, né, como o nosso Pedro, né, que até então era Simão, assume um novo homem, né? Ou seja, a partir do momento em que eu me destino, né, a seguir Nosso Senhor,
dentro dessa congregação que eu escolhi, eu tenho que deixar um homem velho morrer, né? E assumir um novo homem, né? Um novo homem em Cristo, um novo homem em Deus. Então essa é a proposta, né? Ser um novo homem, né? É lógico, São Vítor, né? Por exemplo, meu nome religioso agora é Vítor, né? Uhum. Irmão Vítor, sou noviço ainda, né? Mas eu escolhi Vítor, na verdade, por causa de São Vítor, né? E, lógico, eu sugeri para o meu abade, né? Para o meu superior, e esse nome, e ele escolheu esse nome, mas, ou seja, também tem toda uma questão de história desse nome por trás, né? É o nome de um santo, ou o nome de um apóstolo, o religioso pode colocar, e a partir desse momento, ele tem esse santo como seu patrono, né? E aproveitando, a gente está entrando agora no mês missionário, eu queria te perguntar como é ser um missionário beneditino? O que é ser um missionário beneditino? Como viver, né? Como viver, exato. Bom, eu creio que, como já salientei um pouco, que nosso trabalho na cidade de São Paulo, né? Além de faculdade e colégio, e também de estarmos inseridos nos meios de comunicação, acredito que, além de tudo isso, né? Nós temos missa, liturgia, onde as pessoas vão até nós, as pessoas querem experimentar também dessa paz beneditina, querem experimentar também desse carisma, dessa presença de Deus, né? Eu acredito também que, principalmente pela oração, né? Vamos dizer que a oração, ela vamos dizer que, para mim, é a essência de todo apostolado. A oração é a essência de toda missão. E nós, né, o primeiro passo nosso é rezarmos, principalmente rezarmos pela salvação de todos, né? Todos, sem distinção de pessoas, pedimos pelos bons e pelos maus. Sim, então, sim. Na oração, eu acho que o pivô, principalmente, é justamente na oração. Como eu falei, além nós temos vários postulados, né? Por exemplo, temos missas, batismos, temos catequeses no nosso mosteiro, enfim, temos um grande trabalho no mosteiro de São Bento, né? Legal. E queria aproveitar então o ensejo das missões, e eu convidei o irmão Vítor a partilhar com a gente um pouquinho sobre missões, né? Então a gente vai trazer agora para vocês um trecho bíblico, um trecho do Evangelho, para a gente poder partilhar um pouquinho. Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se da barca e ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
esse evangelho nos convida de modo especial a olharmos um pouco sobre o nosso trabalho, sobre o nosso apostolado. Uma vez que nós estamos falando um pouco da missão, do mês da missão, né? Essa passagem me chama muita atenção, principalmente quando Jesus entra na barca de Simão, de Pedro, e ele dá uma ordem para Pedro, né? Avance para as águas mais profundas, né? Acredito que todos nós, como batizados, devemos avançar para as águas mais profundas, que seja na experiência de Deus, que seja no anúncio do Evangelho, né? E que esse anúncio deve ser, às vezes, na minha vizinhança, né? Dentro da minha casa. Quantas pessoas de hoje precisam de uma boa notícia, né? Infelizmente, o nosso mundo está acostumado com más notícias, né? As pessoas gostam de ver, ouvir e de assistir notícias más. Nós somos convidados a dar a boa notícia. E a boa notícia é o Evangelho. A boa notícia para esse mundo é Cristo, é Deus, a boa notícia. Jesus dá uma ordem para Pedro. São Pedro dá uma resposta para o nosso Senhor que me chama muita atenção. Ele diz: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira, nada pegamos. Isso me faz pensar muitas vezes nos nossos trabalhos como missionários, nos nossos trabalhos como servos de Deus, né? Muitas vezes encontramos os servos de Deus abatidos, né? Outras vezes alguns colocam para nós que os seus trabalhos não estão dando frutos. Mas para mim esse evangelho me dá uma resposta bem clara, né? Simão Pedro dá uma resposta, por exemplo, ele diz assim: mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Para mim, partindo desse evangelho, o segredo para que os nossos apostolados, o segredo para que as nossas missões, o segredo para que a pastoral, o segredo para que o projeto de catequese dê frutos, é preciso que nós é preciso que demos a atenção à palavra de Deus, né? Demos a atenção, ou seja, trabalhar a questão da escuta, de ouvir a palavra de Deus. Como eu já até falei outra vez, né? A essência de todo apostolado, a essência de toda missão está na oração, está no contato com Deus. E, por exemplo, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, antes de escolher os 12 apóstolos, Ele estava em oração, né? Frequentemente, a Sagrada Escritura, o Evangelho, nos narra que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele ficava só em oração, né? Jesus foi antes mesmo da sua missão, antes mesmo de Ele começar a sua missão, Ele foi conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto. Desse mesmo modo, nós somos convidados, antes de tudo, de começar qualquer missão, ou até mesmo uma pregação, né? Às vezes somos convidados a fazer uma partilha da palavra de Deus. A primeira coisa que nós temos que fazer para que tenhamos bons frutos, né? Assim como, por exemplo, a palavra diz que os apóstolos pegaram tamanha quantidade de peixes que as redes quase se rompiam, né? Primeira questão é ouvir e colocar-se na atitude de oração para que a nossa missão, para que o nosso apostolado dê bons frutos. É interessante isso, né? Porque muitas vezes eu posso confiar nas minhas próprias forças e falar: não, olha, eu já tenho um conhecimento, né? Eu já tenho uma formação, e aí filosófica, teológica, então eu não preciso me preparar, não. O outro pode dizer: não, a minha missão é tocar, mas como eu já sou um bom músico, eu não preciso me preparar. O outro pode falar: bom, mas eu sou... Enfim, todos nós temos nossos dons, nossos talentos. Mesmo que eu seja bom naquele que faço, a minha missão primeiro é dobrar os meus joelhos diante de Deus e pedir ao Senhor que me unja, pedir ao Senhor que me guie, pedir ao Senhor que direcione. Não aquilo que eu falo ou aquilo que eu faço, mas o que Ele quer que eu faça, o que Ele quer que eu fale para as pessoas, né? Então eu acho que esse evangelho, para nós, nesse mês
das missões, vem nos questionar justamente a minha posição, né? A essência de todo apostolado, a essência de todo trabalho, de toda a evangelização está na oração, está quando eu me coloco na presença de Deus. Assim, né, dará fruto. O próprio Senhor disse no Evangelho de São João: sem mim nada se podeis fazer, né? Como eu disse, infelizmente muitas vezes confiamos nas nossas próprias forças, né? E esquecemos que é Deus que age em nós, esquecemos que sem a graça de Deus não somos nada. E a proposta que eu faço, e a proposta que essa palavra de Deus faz para nós, né, é que em tudo, qualquer missão, qualquer trabalho, nos coloquemos em oração, nos coloquemos em escuta a palavra de Deus. Só quando coloco os meus ouvidos em atenção, né, como diz o apóstolo São Pedro, em atenção à tua palavra, o meu projeto, que na verdade não deve ser meu, deve ser o projeto de Deus, né, dará fruto. O projeto de Deus dará fruto, né? São Bento começa a regra dizendo: escuta, filho, né? Escuta, é a primeira frase da regra de São Bento, do prólogo de São Bento, né? Ou seja, um homem, um monge, um cristão, antes de tudo ele tem que trabalhar a escuta. Ele deve escutar a Deus para realizar a missão, escutar também os nossos irmãos, né? Hoje, infelizmente, nós não somos educados para ouvir, somos educados para o barulho, para falar. Muito obrigado. Queria convidar agora, não estava preparado isso, mas queria convidar você a orar com a gente para fazer o fechamento, né, para encerrar, e queria convidar o irmão Vitor para conduzir esse momento de oração, para encerrarmos mais essa nossa entrevista, né, esse nosso dia. Queremos agradecer ao Senhor Deus pelo dom da vida, né, pelo dom da vocação, e que o Senhor possa abençoar, né, nesse mês, abençoar as santas missões, abençoar os missionários, que nosso Senhor Jesus Cristo possa dar-nos a força, restaurar as nossas forças para a missão, para o anúncio do Evangelho. E também pedimos o auxílio da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, que ela que soube ouvir, né, e guardar tudo no coração, que nós possamos aprender com ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então ficamos por aqui. Se você gostou, dá um curtir, né? Se inscreva no nosso canal, que semanalmente estaremos colocando aí vídeos novos para você acompanhar todo esse trabalho, todo esse trabalho de evangelização nesse nosso novo canal da Associação São Rafael. E fica também o convite para conhecer não só o Mosteiro São Bento, quanto os trabalhos da Associação São Rafael. Acessem nosso site www.associaçãosãorafael.com.br. Não se esqueçam, mais uma vez, se inscrevam aqui no canal. Até a próxima, fiquem com Deus.